A paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus pela oportunidade a qual me foi dada, que eu consiga transmitir para os irmãos aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Amém? Amém. Antes de tudo, vamos orar para que Deus venha fazer conforme segundo a sua vontade. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, eu me coloco mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, que a minha carne se cala e Teu Espírito faça segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar aqui o tema da palavra de hoje, qual tipo de cristão você reflete, amém? Se encontra em 2 Reis 4, versículo 8 a 13. Que diz, certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, essa mulher sunamita disse ao seu marido, sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima do terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar este quarto. E assim fizeram. Um dia, Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Então chamou o seu servo Geazi e disse, Geazi, chame a sunamita. E ele a chamou. E quando ela chegou, ele pediu que o servo dissesse a ela, somos gratos por toda a bondade, o que podemos fazer em sinal da nossa gratidão? Se precisa de algum favor do rei ou dos comandantes do exército, pode nos procurar, porque intercedemos em seu favor. Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo, o que preciso aqui, no meio do meu povo. Amém? Eu vou ler vários versículos, irmãos, mas é necessário. Eliseu sempre passava por Sunem para chegar ao Monte Carmelo. Ele estava sendo observado pelo seu comportamento e suas atitudes. Assim acontece com a gente, irmãos. Às vezes a gente pensa que as pessoas não estão notando os nossos atos no serviço, nosso comportamento na escola, nosso comportamento em outro lugar fora do ambiente da igreja. Mas o Senhor está de olho em nós, observando nossas atitudes. Não só Ele, como as pessoas também. Qual testemunho a gente anda dando por aí de ser cristão? Amém? Aquela mulher, a sunamita, tinha já acostumada a ser hospedeira. E vendo Eliseu, sentiu de Deus de entregar um lugar para ele se sentir melhor, que era uma cidade distante, qual ele passava para chegar até o Monte Carmelo. E era da família dela já de ser hospedeira. E quantas pessoas ela já não observou fazendo a mesma caminhada, porque o Monte Carmelo não era um lugar só de Eliseu. Muitos sacerdotes, outros profetas, também o procuravam para orar, assim eu creio. Mas ela viu a virtude e a graça do Senhor sobre a vida dele. Ela estava abençoando ele, não por pensar assim, eu vou abençoar ele porque eu sei que ele é um servo de Deus e eu posso ter algo em troca. Não foi por isso. Ela abençoou por prazer em participar da obra de Deus, que ela sabia que ele estava orando para o trabalhar do Senhor. Cada um contribui à obra de Deus de uma forma. Cada um tem um chamado, um propósito na presença do Senhor. Em Romanos 12, verso 4, diz... Só um momento. Aleluia. Diz assim, Romanos 12, do verso 4 a seguir.
Pois, tal como existe muitos membros em nosso corpo, e esse membro tem um trabalho diferente a executar, assim também é como o corpo de Cristo. Todos nós somos parte e cada um de nós é necessária para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a porção da sua fé. Aqui o que diz, irmãos? Tem irmãos que, igual sempre todos falam, mas é uma verdade, a pessoa só quer estar aqui na frente, aonde acontece o resultado final. Mas para estar aqui na frente, muita coisa aconteceu atrás dos bastidores, pessoas que organizaram a limpeza da igreja, as cadeiras, tudo para a gente chegar e ter esse momento de adoração ao Senhor. Cada um, Deus tem um chamado. Às vezes você acha assim, mas eu só estou na cozinha, ou até mesmo você fala, eu sou muito vergonhoso, tímido para estar na frente. Mas a partir do que você tem para oferecer para o Senhor, é gratificante para Ele e é necessário. Nem todo mundo nasceu para ser pregador, nasceu para ser levita, os que estão na frente, ser pastores. Mas todos nós temos uma importância no reino de Deus, amém? Aí a gente vai ler aqui, 2 Reis, do 4, do 14 a 17. Louvado seja Deus. O que se pode fazer por ela? Perguntou ele a Geazi. Logo depois, então, Geazi lembrou: meu senhor, essa mulher não tem filhos, e o marido dela já é idoso. Então Eliseu disse ao servo: vá chamá-la outra vez. Quando ele chegou, parou à porta do quarto do profeta. Ela chegou e parou à porta do quarto do profeta. Eliseu disse à mulher: mulher, ouça, daqui a um ano, mais ou menos, por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços. E ela exclamou: por favor, meu senhor, homem de Deus, não mintas para mim. Tudo, porém, aconteceu, como Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz. Irmãos, eu sei que alguns irmãos já ouviram falar, e é uma coisa que a gente medita. Quando ela diz: por favor, meu senhor, não minta. Quantas vezes ela já recebeu uma oração por ela ser uma mulher próspera? Às vezes as pessoas gostam de ficar próximas a pessoas prósperas para ter algum benefício. Quantas pessoas já não passaram por ela e profetizaram que ela ia ter filho, e passaram-se anos e anos e anos, e ela não teve. E aí a esperança dela, ela pegou o sonho dela de ser mãe, porque uma mulher que é casada e quer ser mãe, tem o desejo de ser mãe, porque de 100%, pelo menos 95% das mulheres têm o desejo de construir uma família, mesmo que não seja assim que casar, já tem uma programação para que isso aconteça. E ela não teve. E o dinheiro todo que ela tinha, porque a gente vê que ela era rica mesmo, como diz minha amiga, é rica que chama, ela tinha empregados a favor dela, ela teve condições de construir uma casa, mobiliar. A gente vê que ela era mesmo uma pessoa próspera. Mas tem coisa que o dinheiro não compra, é só Deus para liberar e nos dar. Amém? Deus conhece o íntimo dos nossos sonhos, até mesmo aquele que colocamos uma pedra, jogamos no mar de esquecimento. Era um sonho dela, mas de tantas orações, quantas orações será que ela não fez? Tanto propósito, tanto jejum, e nada aconteceu, né, para ela, por ela. E aí, o que Deus... desculpa, irmãos. Vamos ler Provérbios 13, verso 12. Aleluia. Pouco tenso, mas Jesus sabe de todas as coisas. Espero que eu esteja conseguindo passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém?
Provérbios 13, 12, que diz: um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de tristeza, mas o desejo realizado é a árvore da vida. Irmãos, aqui a própria Bíblia nos assegura que um sonho que a gente tem, a gente busca, e tem hora que as forças se acabam. A gente fala, meu Deus, isso não é para mim. E sendo que já tinha tido uma promessa de que era para você. Mas a gente tem que ter paciência também de esperar. E a palavra do Senhor fala que o desejo realizado é a árvore da vida. Quando a gente recebe a bênção, a alegria vem, a árvore se floresce, a alegria transborda e aumenta o testemunho para o próximo. Aquele que está enfraquecido, entristecido, dá uma revigorada, né? Aleluia. Glória. Tem sonho nas nossas vidas que colocamos expectativas, tipo para ontem. A gente acha assim, que porque nós somos servo de Deus, a gente tem o povo da determinação, que fala, tem que acontecer até tal dia. E não é assim, gente. O tempo é de Deus. Ele que sabe o que é bom para nós, o que às vezes Ele pode dar uma benção para nós e fazer nós se perder. Eu tenho meu testemunho, que é sobre filhos. Muitos irmãos veem que minha filha mais velha é Ana Carolina, que tem 16 anos hoje, mas eu antes tive um casamento, eu casei cedo, casei com 21 anos. E logo eu engravidei. Quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu soube que eu estava grávida de 5 semanas, foi uma alegria só. E meu marido falou, eu quero ir com você ver o ultrassom. Mas foi triste, irmãos. Um sonho que virou um pesadelo. No dia que eu cheguei para fazer o ultrassom com meu marido, ele todo empolgado, fez o ultrassom, o médico começou. Mas quantas semanas a senhora está mesmo? Obrigada. Aí ele falou assim, quantas semanas a senhora está? Eu vou imprimir seu exame agora, eu fiz ali perto do São Paulo. E a senhora passa no seu médico agora. Aí eu desci, meu médico era na Zuquim, cheguei lá no doutor Fran, falei, olha, doutor, ele mandou eu vir aqui. Que médico, tem uns médicos que são frios, e principalmente os japoneses. Aí ele pegou e falou assim, seu bebê morreu. Aí agora a gente vai ter que esperar ver se seu próprio corpo vai expelir, ou se a bolsa estourar, você vem aqui que a gente te interna lá no São Paulo. Eu achei assim tão frio, e eu assim, uma coisa que para a gente é uma coisa tão grande, um sentimento tão grande, e o médico tratou, vamos ter que fazer uma curetagem. Mas eu fui que nem aquela mulher lá do filme, que passou lá há pouco tempo, assim, que o filho dela cai naquele coisa de gelo, e depois ele morre, e ela grita, Espírito Santo, dá vida para o meu filho, salva meu filho. Gente, eu usei minha fé, toda a minha fé que eu tinha, impossível, imaginável, eu orava à noite na minha barriga. Eu voltei para casa com o diagnóstico do bebê morto. E eu tinha certeza, porque eu creio num Deus vivo, e eu tinha certeza que aquele bebê ia ressuscitar. E eu orava, eu decretava a palavra, eu falava assim como o Senhor fez com Lázaro, ressuscita essa criança, que não sei o quê. E eu orava, meus sogros eram todos evangélicos, todo mundo triste, que era o primeiro neto, e era aquela coisa. Irmãos, não teve jeito. No segundo dia eu fui trabalhar, acreditando que o bebê ia ressuscitar. Aí as cólicas vieram, e aí eu tive o aborto. E não ressuscitou. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele prova a nossa fé para ver até onde nós estamos apegados. Se é só na bênção ou no dono da bênção. Né? E graças a Deus, com meus altos e baixos, até aqui o Senhor tem me ajudado e eu nunca saí da presença do Senhor. Amém? Mas, pelo modo que ela falou, não mintas para mim, igual eu falei, ela provavelmente já tinha recebido muitas e muitas vezes essa palavra, até que ela
se trancou o coração referente a isso. Acho que ela pensou, vou viver a vida do jeito que o Senhor preparou para eu viver. Acho que Ele não tem esse projeto para mim, de ser mãe. Mas quando Deus fala, Ele cumpre no tempo dEle, porque Ele é o dono da vida e da morte. O tempo é dEle e Ele que determina para a gente o que vamos viver. Vamos ler 2 Reis 4, do 18 a 21. Estou no mesmo livro, para não ficar muito... Deus sabe. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é teu nome. Um dia, quando o filho já estava mais crescido, ela saiu para encontrar-se com o pai, que trabalhava na colheita com outros homens. E, de repente, ele começou a chamar o pai, gemendo de dor, ai, minha cabeça. O pai disse a um dos seus empregados, leve-o depressa para casa, a sua mãe. O empregado levou o menino para casa e a mãe segurou no colo, mas o menino piorou e lá pelo meio-dia morreu. A mãe aflita levou o corpo do filho para o quarto do profeta e o deitou na cama e saiu deixando a porta fechada. Irmãos, igual eu testifiquei antes, né, que eu já passei por isso, por perder um filho. E olha que o meu filho tinha 3 meses para 4 no meu ventre. Eu não tinha conhecido. Ela já tinha conhecido, já tinha acostumado com eles. A gente se coloca no lugar, a gente que é mãe, a gente não, eles se machucam, a gente já quer se pôr no lugar. Se eles estão com dor à noite, a gente fica, ai meu Deus, podia ser em mim, para eles dormirem em paz, né? Mas ela teve coragem. Ela ficou desesperada dentro dela, mas ela largou o seu filho, ela teve coragem de largar o seu filho lá no quarto, não contar para ninguém, para que as palavras negativas não viessem sobre ela e fizessem a fé dela esmorecer. E ela se preparou, veio o empregado e levou ela até ao Monte Carmelo. Chegando lá, como todos conhecem a passagem da Bíblia, que essa passagem é bem conhecida, Eliseu a avistou e pediu para Geazi ir de encontro a ela. E Geazi foi e fez as perguntas conforme Eliseu havia o instruído. Fez todas as perguntas e toda a resposta delas foi, vai tudo bem. Aí vem a parte do que o cristão reflete. Irmãos, você reflete uma segurança para aquele que for te perguntar ou te pedir um socorro? Ou você é uma pessoa assim que não é de confiança, que se a pessoa te pedir um socorro, a torcida do Corinthians toda vai saber o seu problema? A gente tem que refletir nisso, né? E o desespero dela foi grande, ela estava angustiada, ela estava com o coração partido, que ela não conseguiria aceitar aquele sonho que se tornou realidade, saindo pelos dedos dela. Mas aí, quando ela chegou na frente de Eliseu, ela se derramou, ela chorou. E até Eliseu, como um servo de Deus, falou, mas Deus não me revelou nada o que traz essa mulher aqui. E não é a época dela vir. Irmãos, nem sempre o Senhor vai revelar para você o que é para você ajudar. Mas você tem que se pôr disposto a ouvir e a poder interceder junto com um amigo. Nós precisamos, sim, irmãos. Tem gente que fala, eu prefiro ficar só do que confiar em alguém. Precisamos, sim, irmãos, ter um amigo, um parceiro de oração para chorar conosco, para nos consolar. Que às vezes no meio da luta nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas através de um intercessor, está ali e fala, ó, irmão, olha, eu sinto do Senhor que você deve prosseguir por esse lado. Espera mais um pouco, não se afobe.
Igual essa semana, eu, na loucura que eu quero um carro, quase caí no golpe. O pouco dinheiro que eu tinha para comprar o carro, quase eu perdi. Mas graças a Deus que eu tenho uma equipe abençoada orando por mim, meus irmãos intercessores que estão aqui. E no último minuto, quando eu ia fazer a transferência, o Senhor tocou no meu coração, falou, liga na concessionária física. Eu liguei lá, falei assim, por gentileza, o vendedor Guilherme... Aí o pessoal ficou assim, o moço nem pensou, ele falou, moça, você não está atrás de um Celta vermelho, né? Eu falei, sim. Ele, a senhora não fez nenhum depósito, não. Eu ainda não. Ele, nem faça, pelo amor de Deus. Esse cara está postando esse carro, usando o nome da loja, tudo da loja, mas ele nem trabalha aqui, e ele já vendeu esse mesmo carro umas 10 vezes. Foi livrar, porque eu cheguei a entrar no Pix para fazer a transferência. Mas aí, na hora que eu fui fazer, não aparecia o CNPJ, aparecia o nome de um cara. Aí eu entrei em contato com o cara, falei, está aparecendo o nome do Juan Carlos. Ainda eu falei para a Gé, olha o nome. Juan Carlos. Mas esse daqui é um varão de Deus. Aí eu peguei e falei para ele, ele falou, quis me enrolar, falando que não, porque ele era o gerente financeiro, que ele quer assinar o meu contrato. Mas aí, nessa que eu liguei na central, o homem pediu, pelo amor de Deus, senhora, não deposita e abre um boletim de ocorrência. E ele tem meus dados, né, porque eu tive que passar para preencher a falsa ficha. Mas Deus me deu o livramento no último segundo. Glória a Deus. E eu creio que, como diz uma amiga minha, está preparado, só falta chegar. Então, irmãos, temos que dividir as nossas dores. Como eu disse, procurar uma pessoa para desabafar, que você se sinta seguro. Ela, quando encontrou Eliseu, ela se derramou, ela chorou, ela falou tudo aquilo que estava engasgado. E aí Eliseu falou para Geazi fazer tudo conforme, deu umas dicas, umas orientações para Geazi fazer, e mandou ela acompanhar Geazi. Mas ela falou que ela bateu o pé e falou que não sairia de lá se Eliseu não fosse com ela. E aí até que Eliseu... ela sabia que Eliseu tinha uma intimidade com Deus, e ele era o mesmo de quando ela conheceu ao andar pela cidade, e ele continuou com o mesmo testemunho, mesmo ela estando mais próxima, e ela viu que ele era um homem de Deus de verdade, né? E aí ela se recusou de ir, aí Eliseu teve que se trocar e seguir Geazi. Quando Eliseu chegou lá, Geazi já tinha feito tudo conforme a orientação de Eliseu, e nada aconteceu com a criança. Aí Eliseu também foi orar, orou uma vez, orou duas, foi na terceira vez que ele conseguiu ver o menino voltando à vida. E a gente pensa assim, nossa, mas pensa no trajeto, era uma cidade para outra. O menino passou mal, morreu meio-dia, ela foi arrumar jumento para ir, e esses animais demoram mais do que carro, sem dúvida, até ela chegar lá, falar o problema dela, para poder voltar. Quantas horas esse menino ficou morto? E pela medicina, eu dei uma procurada assim por cima, não profundamente. Disse que se 10 minutos, mais ou menos, a pessoa ficar em óbito, morta, sem os órgãos funcionando, já pode ser declarado óbito. E quantas horas que essa criança ficou naquele quarto sozinho, morto? Mas Deus trouxe a vida e trouxe sem nenhuma sequela, porque Deus é fiel. Quando Ele faz e não deixa dúvida daquilo que Ele faz. Agora, eu falo para vocês, tem pessoas que idolatram as pessoas que Deus usa. Mas Deus usa elas porque ela busca. O véu já se rasgou, gente. Nós temos livre acesso. O mesmo Deus que pode responder a minha oração, pode responder a sua. Basta a nossa dedicação e a nossa busca com Deus. Não vai ser também de um dia para a noite que você vai ter intimidade. Que quando a gente tem um amigo,
A amizade vem no dia a dia, que aí a gente vai, conversa, oi, beleza, beleza. Aí vem, senta. Na escola, por exemplo, chega o primeiro dia de aula, você já vai olhando, ai, quem será que vai ser meus amigos desse ano? Quando você vai para um lugar e não conhece quase ninguém. Aí você tem aquelas que têm uma afinidade maior. Aí começa a andar, começa a conversar. Aí tem um aniversário, ela te chama, tem um aniversário, você chama. Aí você vai se aproximando e tendo essa intimidade com a pessoa. E tem pessoas que não, você só conversa lá, oi, tchau e pronto. Assim é o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que estar todo dia ali, buscando, conversando, para a gente ter mais aproximação, mais sensibilidade do Espírito Santo. Que às vezes o Espírito Santo fala conosco, mas como nós não temos aquela intimidade, a gente pensa que é coisa da nossa cabeça. A gente pensa que pode ser tudo, menos Deus, né? Mas o Espírito Santo, ele é uma coisa, eu não digo uma coisa, é um ser, eu não sei explicar para você, mas ele é Espírito Santo, que faz parte do Pai, do Filho, e ele é o Espírito Santo, ao qual nos orienta, que Deus mandou ele para nos consolar e nos fortalecer no dia da angústia e tribulação, e também nos alegrar. Aí eu quero ler com vocês 2 Reis 5, do versículo 21 a 27. Já estou terminando, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 5:21. Aí eu digo para vocês, tem gente que serve a Deus, começa servindo com uma garra, com uma força, tudo que chama, eu vou participar. Mas aí no dia a dia vai se cansando, vai se esgotando. Aí eles param de prestar atenção no que estão fazendo para Deus. Eles acham que estão fazendo para o homem. Aí começa a fazer relaxadamente, de qualquer jeito, sem temor. E o que nós não podemos perder, irmãos, é o temor na palavra do Senhor. Porque nós vivemos no tempo da graça, não é igual antigamente que fez errado, puf, já era fulminado, só vinha a cordinha. Não, nós temos o tempo da graça, que dá tempo ainda de pedir perdão, mas também não podemos brincar, né, com Deus, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas Ele vem. Para uns, Ele já veio. Estava nem preparado, tinha vários projetos lá anotados, mas nem amanheceu, dormiu e não acordou. Que nós possamos ficar vigilantes todos os dias com a nossa salvação, amém? Vamos lá ler, 2 Reis 5, do 21 a 27, que diz: E Geazi correu para alcançar Naamã e a sua comitiva. Quando Naamã, ao olhar para trás, reconheceu o moço, o servo, o profeta, parou o seu carro, saltou dele e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Geazi respondeu: sim, tudo vai bem, mas o meu senhor enviou-me dizer-lhe que acabara de chegar 2 jovens discípulos dos profetas das colinas de Efraim, por favor deles 35 quilos de prata e 2 vestimentas de festa. Certamente falou Naamã: faço questão de que você leve 70 quilos de prata em vez de 35. E ele insistiu com Geazi para que aceitasse os presentes e entregou os 70 quilos de prata e 2 sacolas, além das 2 vestes, os 2 dos seus servos, para que voltasse com Geazi e entregasse tudo ao profeta. Mas, quando Geazi chegou ao pé da colina onde morava, ele disse aos empregados de Naamã: daqui vocês podem voltar, eu mesmo levo os presentes. Os empregados voltaram e Geazi guardou os presentes em sua casa. Depois disso, apresentou-se seu senhor, Eliseu perguntou: Geazi, onde você esteve? De onde você vem chegando? Geazi respondeu: o seu servo não esteve em parte alguma. Mas Eliseu continuou: Geazi, você não percebeu que em espírito estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? Eu sei que de tudo o que fez,
Este não era o momento de aceitar prata nem ouro, nem plantações de oliveira, de uva, ovelha, gados e servos e serva. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará ao seu corpo e para o corpo dos seus descendentes, para sempre. E quando Geazi saiu dali, viu que o corpo estava coberto de lepra, sem pele, e se tornou branco como a neve. Irmãos, aqui eu digo, aquela mulher, ela reconheceu Deus através da vida de Eliseu. Geazi era o servo de Eliseu. Quando Eliseu mandou Geazi ir, ela não quis nem conversar com Eliseu, com Geazi. Por que será? Qual o testemunho que ele tinha dado por onde ele passava? Ele era servo de Eliseu, um profeta. Mas qual o testemunho que ele passava? Que a mulher não quis se abrir, não quis pedir ajuda para ele, porque era o mesmo Deus. Assim, nós temos que nos examinar sempre, irmãos, qual que é o que a gente tem passado para as pessoas. Até hoje, vemos que o castigo de Geazi. Ele andava com Eliseu, sabia da intimidade que ele tinha com Deus, e mesmo assim tentou mentir e enganar Eliseu. O inimigo é tão astuto que Geazi pediu 35 quilos de prata. O inimigo deu-lhe 70, porque queria que o pecado ficasse bem bonito para ele, né? Porque deu o dobro, para que ele não tenha como esconder. Para enganar o inimigo, ele sempre tenta demonstrar o melhor para as pessoas. As pessoas ficam deslumbradas quando elas estão fracas na presença do Senhor. Ela se deslumbra com qualquer coisa do mundo. Fala, a pessoa que era de sair para sambinha, pagode, aí quando está meio fraquinho, vai lá, sai para o barzinho, bebe uma dosinha e volta para a igreja no outro dia e acha que está tudo bem. Mas o Senhor está vendo. Ele está de olho, né? Que Deus nos conceda a graça de perseverar até o fim e não se perder com as coisas deste mundo. Qual tipo de cristão você está refletindo? Você está sendo como Eliseu, uma pessoa de referência a qual a pessoa possa te procurar, pedir uma oração, pedir um aconselhamento, pedir uma ajuda espiritual, mesmo no dia de aflição, igual a gente viu. Igual vocês viram, que eu passei por a mesma coisa que essa mulher, mas meu filho não foi ressuscitado no meu ventre. Eu passei pelo luto da perca. Ainda eu quis fazer pirracinha, que eu achei que eu era bonitinha. Aí eu falei assim, que como eu tinha 21 anos, aí eu falei assim, eu falei, se Deus não me der meu filho, até os 26 anos eu não quero mais, que eu não quero ser uma mãe velha, que eu não quero ir na escola buscar meu filho e falar, é a avó ou a mãe. Eu falava isso. Falava para todo mundo, falava, se for 26 anos, se até 26 anos Deus não me der meu filho, eu não quero mais. Prefiro ficar para a titia. Irmãos, eu tive a Ana com 32 anos. Deus fez eu pagar com a língua, direitinho, que Ele mostrou quem é que manda na minha vida. E ainda quando eu engravidei da Ana, eu escorreguei lá no serviço, bati minha coluna, foi bem no final do ano. Passei de cama, só levantava para ir ao banheiro e voltava, para não perder, porque o medo de perder. E aquela que disse que até os 26 anos não queria. E Deus deu a graça. Eu tenho aqui minha filha, Ana Carolina, Pedro Henrique, Gabriela. É minhas pedrinhas, irmãos, são minhas pedrinhas. Jesus é bom. Sou brava, brigo bastante. Quando eu chego, ai, mãe, você já chegou, né? Reclama de tudo, mas eu amo mais que tudo. E também temos que ser, irmãos, ter uma companhia, igual eu falei, os companheiros que possa direcionar, não aquele crente que, quando alguém vem desabafar, você ajuda. Não, você tem que ajudar ele a voltar para o rumo, voltar para o prumo, né? Orientar. Igual eu tenho duas pastoras assim mais próximas, que é a pastora Kelly, que não está aqui, e a minha irmã. E a pastora Kelly, eu e ela brinca muito, ri muito, a gente gosta de bater uma perna.
Mas, que vocês já sabem, né? Mas quando é para falar sério, ela me chama. Ela, Neia, senta aqui. Vamos conversar. Aí ela tira a amiga, põe a amiga do lado e age como pastora. Minha irmã também. Minha irmã é minha irmã, de sangue, irmã em Cristo. Mas quando tem algum problema, ela vem e fala, senta aqui, vamos conversar. É isso, isso e isso. E a gente tem que fazer isso, não misturar as estações. Somos amigos? Somos. Mas na hora de falar a palavra de Deus, temos que ser mais firmes. Não temos que ter dó, é meu amigo, eu não sei como falar com meu amigo, porque pode magoar e deixar de ser meu amigo. Não, irmão, não vai deixar de ser amigo, que amigo fala a verdade. E a verdade é que nos liberta. Amém? O meu hashtag é estamos sendo observados. Amém? E eu louvo a Deus por essa oportunidade.